Já pôs? Vem aqui. Aqui, ó. Abriu, é? Não abriu? Não, esse é esse aqui, ó. Esse aí? Ah, tá. 2000. Então tá ok. Então. 8 de maio. Tá certo, né? Pode voltar lá. Volta aqui. Isso. Aí agora você sabe. Ainda faltam muitas pessoas, mas vamos começar, né? Porque esse curso está dando mais aulas do que eu tinha imaginado. Não. Mas vamos com calma. Começava a lembrar uma prática que é muito importante quando a gente resolve seguir o caminho da espiritualidade. A gente acha que a gente tem que estar numa religião A, numa religião B, numa religião C. Isso é um mero detalhe. Porque a verdadeira espiritualidade ela é individual. Totalmente individual. Participar de um grupo, como aqui, ou outros grupos que existem, sempre ajuda porque a gente vai trocando ideias e vê com pessoas que têm a mesma afinidade e a gente vai aprendendo em conjunto algumas coisas exteriores. Mas espiritualidade não é uma coisa exterior. Espiritualidade ela é interior. É dentro de nós. Então aprender no mundo faz parte desse aprendizado. A gente vai vendo uma coisa, vai vendo outra, e como estou te falando, vai pensando num determinado caminho que a gente vai seguir. Mas o mais importante, depois dessa percepção, é voltar para dentro. Então, espiritualidade é voltar para dentro. Sozinho. Então, tanto faz fazer isso na Sociedade Teosófica, fazer isso na Rosa Cruz, fazer isso aí no cristianismo, fazer no budismo, tanto faz. O mais importante é que cada uma dessas filosofias ou religiões tem suas práticas. Então o importante é você ser bom naquela prática. É aquilo que eu falei, se você é budista, seja um bom budista. Se você é um cristão, seja um bom cristão. Faça as práticas do cristianismo. Se você é teosofista, aprenda as práticas que tem que fazer e faça as suas práticas. Isso é o mais importante. É você sozinho. É lá. É com o nosso coração. Esse é o maior trabalho. Enquanto a gente não consegue conversar com o nosso coração, a gente faz as práticas exteriores que uma determinada religião ensina ou outra religião ensina. A gente faz as práticas. Está tudo certo, não tem nada errado. Pode fazer coletivamente, mas chega uma determinada hora que você tem que ser autossuficiente. É aquilo que eu dei numa palestra aqui, que eu falei sobre as 7 chaves da revolução interior. Primeira fase que a gente tem na vida espiritual é ter uma religião. Essa é a primeira fase. Você tem uma religião. Eu vou contar meu exemplo pessoal. A minha primeira religião foi o catolicismo. Então eu era católico, eu tinha uma religião, mas era fachada. Simplesmente fachada. Cheguei a ser coroinha, aquelas coisas todas lá, mas eu era coroinha porque eu queria usar a quadra da igreja. É por isso que eu queria ser coroinha, eu podia usar a quadra da igreja. Mas eu tinha uma religião. Isso vai um bom tempo, a gente tem uma religião. Depois de algum tempo que você tem uma religião,
você entra na segunda fase, quando você abraça uma religião. Aí quando você abraça uma religião, isso significa que você vai realmente levar aquela religião a sério. Você vai trabalhar nela profundamente. Tu vai seguir realmente os métodos que aquela religião ensina. A segunda fase é essa. Depois, com o tempo, a gente vai perceber que cada religião conhece uma parte da verdade. A verdade é imensa e a religião é fragmentada. Então, a gente conhece uma religião, fez as práticas daquela religião, a gente abraçou aquela religião. Mas à medida que a gente vai crescendo, quando a gente abraçou uma religião, essa fase minha particular de abraçar a religião foi quando eu trabalhei no Espiritismo. Eu abracei a religião espírita com todas as forças. Trabalhei durante uns 10 anos com o Luiz Gasparetto, que faleceu recentemente, e trabalhei com a dona Zíbia Gasparetto também. Então essa foi a fase que eu abracei uma religião. Já é algo mais do que ter uma religião. Mas aí chega uma determinada época da vida que você percebe que realmente que aquela religião é boa, mas ela não explica tudo. Então você vai mudar para a terceira fase, quando você vai aceitar todas as religiões. Para isso, a Sociedade Teosófica é excelente. Ela ensina realmente a prática do estudo das religiões comparadas, com ciência, filosofia e religião. Quando a gente começa a ver que tem verdade no budismo, tem verdade no cristianismo, tem no hinduísmo, tem em todos os lugares tem uma verdade. Então, a terceira fase, quando a gente aceita todas as religiões. Para mim, particularmente, essa fase é a fase que eu vivo na Sociedade Teosófica. Eu aceito todas as religiões. Não tem restrição absolutamente nenhuma. Nem a religião voodoo não tenho restrição. Aceito totalmente todas elas e sei que cada uma tem uma faceta da verdade. Aí a gente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Depois de um certo tempo que você faz esse estudo de religiões, verifica um pouquinho de cada uma delas, aí vem a quarta fase. Você vai ver que a religião está dentro de você. Mas se não é religião, é espiritualidade. Então, quando você descobre que a espiritualidade está dentro de você, então você não tem mais nenhuma religião. Você aceita, continua aceitando todas, mas você não precisa de mais nenhuma delas. 4 fases. Essa fase última, ela é totalmente individual. A prática, ela vem de dentro, ela brota de dentro, que vai te mostrando quais são as melhores práticas a serem feitas para você completar o aprendizado do mundo. É só um recado que eu estou dando aqui, que eu vejo que as pessoas acham que essa religião é melhor que aquela, é melhor que aquela outra. Não, não é nada disso. Tá? Dentro do caminho das iniciações, uma das iniciações, a gente tem que abandonar todas as religiões. Abandonar não no sentido de que você não vai ajudar mais, é que você passa a ser autossuficiente. Deus está dentro de você. Não tem mais por que procurar Deus fora de você. Que toda religião te ensina a você procurar Deus fora de você. Seja no Buda, seja no Cristo, seja no Jesus, seja no Krishna, tanto faz. Isso que todas as religiões ensinam. Esse quarto estado, você percebeu finalmente de que aquilo que você estava procurando lá fora foi muito bom, durou, foi ótimo, te fez crescer, mas chega um ponto em que você tem que voltar totalmente para dentro. Aí você vai perceber que a única prática que realmente tem que ser feita
não é mais ritual, não é mais adoração, é simplesmente voltar para dentro. Procurar Deus dentro de você. Esse é o último estágio dentro desses caminhos das religiões. Estou falando isso aqui porque eu percebo que às vezes a gente entende que aqui é melhor do que lá, é melhor do que aquele outro. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Tá? Como eu estou falando no meu caso, o catolicismo foi bom, eu era muito jovem. O espiritismo foi muito bom, aprendi muito. Teosofia me ensinou muito, continua me ensinando. Agora, chega num determinado ponto que até isso a gente tem que voltar e crescer agora para dentro. São as fases que a gente vai ver. Tudo isso que eu falei aqui hoje está relacionado com o caminho das iniciações. A cada iniciação que vai acontecendo, são fases que nos levam a isso. E hoje nós vamos falar, então, sobre o caminho da iniciação. Quem se lembra, nós falamos do caminho probacionário. Depois do caminho probacionário, nós falamos do caminho do discípulo. E agora, um discípulo vai ser aceito e vai ser um iniciado. Então, vou mostrar agora quais são os passos que acontecem nesse processo da iniciação. Tá? Passa um período longo, o discípulo se apresenta ao portal da iniciação. Então, nós já fomos estado probacionário, passamos pelo discípulo e agora vai se apresentar. Cada passo para o alto é dado à custa de um sacrifício. Um coração que considera querido num plano ou outro, e o sacrifício tem que ser voluntário. Porque vocês vão perceber que realmente no caminho da iniciação é o caminho da entrega. Cada vez mais nós vamos nos entregando. A personalidade gradativamente vai se entregando para a alma. Nas últimas iniciações, inclusive a alma vai se entregar para a mônada. Então esse é um processo que vão passar cada um de nós. Então na primeira iniciação, para podermos ter a primeira iniciação, o ego, você se lembra o que é o ego? Tem 3 princípios: personalidade, o ego, ou a alma, ou o eu superior, e a mônada. Então esse princípio que é chamado alma, que é chamado de ego, nessa primeira iniciação, o controle sobre o corpo físico tem que ser total. O corpo não mais manda em mim. Quem manda no corpo sou eu. Percebe? Então, isso você vê que para isso aqui a gente vê que a gente tem muito trabalho a fazer. Muito trabalho a fazer. Tá? Para a gente dominar o corpo não é fácil. O corpo, ele tem as manias dele. Ele quer conforto, ele quer uma alimentação exagerada. Se deixar por conta do corpo, a gente vai comer muito mais do que precisa. O corpo, às vezes, quer bebida, às vezes ele quer droga, às vezes quer um monte de coisa. A gente acha que nós queremos isso. Nós, como alma, nós não queremos absolutamente isso. Isso são coisas do corpo. O corpo, ele tem uma semiconsciência, é chamado de o elemental físico. Então, a vontade por bebida, a vontade por droga, a vontade por sexo, a vontade por todas essas coisas, isso é inerente a esse elemental físico. Então, para termos a primeira iniciação, o controle da alma sobre esse elemental físico tem que ser total. Então, o corpo vai fazer o que eu quero, e não eu fazer o que o corpo quer. Perceberam, gente? Então, aí sim, a gente, quando tiver feito todas essas lições, aí nós estamos aptos para a primeira iniciação. Tá? Então, os pecados da carne têm que estar dominados. A gula, a embriaguez, licenciosidade, tudo isso aqui, não é que não pode ter. Quem é que não gosta de comer alguma coisa? Todo mundo gosta, um bolo de chocolate, uma bebida, um copo de vinho, tudo bem, quem gosta, mas aqui
negócio, você pode gostar de um copo de vinho, mas você não pode gostar da garrafa de vinho inteira. Percebeu a diferença? Você pode gostar de um, sei lá, um conhaquezinho, né, seu Wagner? Mas fica naquele um e para. Não tem problema. Precisa também, como se diz, ser totalmente um cara que não pode ter prazeres. Pode ter prazeres, mas ele tem que estar sob controle. Enquanto a gente não tiver controle sobre o corpo, nós não vamos longe nessa iniciação. Então, esse elemental físico, as exigências dele não vão mais ser obedecidas. Você vai dar alimentação para o corpo, uma alimentação adequada, uma alimentação equilibrada. Você vai dar limpeza para o corpo, vai dar saúde para o corpo, mas você vai fazer isso com critérios da alma e não com critérios do elemental físico. Aí sim, estamos prontos para a primeira iniciação. Tá? Então, iniciados caem sim, ficam sujeitos à sanção da lei, tá? E através dessa queda pode prejudicar um grupo, que um caminho de iniciação é sempre um grupo, tá? A gente acha que nós somos separados, tá? Mas esses caminhos são sempre coletivos. Tá? Então, para a gente ser iniciado, tem um mestre que realmente vai nos aceitar. E quando o mestre aceita uma pessoa que era um discípulo e vai ser um iniciado, essa pessoa, quando ele fizer algum mal feito, alguma coisa ruim, ele interfere no trabalho do mestre. Então, muitas vezes, as pessoas que iniciam, primeira, segunda, terceira, até na quarta iniciação, pode cair. Pode cair porque o elemental físico, depois tem o elemental astral, tem o elemental mental, todos eles voltam a dominar novamente, em cada uma. Então, esse é o lado. Gente, isso aqui nós vamos ter que fazer. Quer queira, quer não, nós vamos ter que fazer. O controle sobre o corpo tem que ser total. Independente de você ser teosofista, você ser budista, você ser o que for, isso é um pressuposto. Tem que ser. Nós temos que ser senhores. Eu vou fazer aquilo que realmente a minha alma quer, e não o que este elemental está querendo. Então, essa é a coisa. Você vê que só aqui, quanto trabalho que a gente vai ter que fazer nesse caminho aí. Tá? Então, o fato de um homem ser iniciado, ele é um canal para energia intensificada, tá? Faz os desvios do caminho reto terem efeitos mais poderosos, porque você recebe muita energia. A partir do momento que você se torna um iniciado de primeiro grau, você vai receber uma energia muito maior do que as pessoas que ainda não atingiram esse estágio. Como você recebe muita energia, e se você faz porcaria com essa energia, as consequências são maiores de que quem ainda não recebeu essas energias. É isso que ele está falando. Então, realmente, os mestres, para aceitarem alguém no caminho da iniciação, eles são muito criteriosos. A pessoa tem que realmente estar preparada para isso aí. Tá? Então, nem todas as pessoas se desenvolvem nas mesmas linhas. Tá? Então, não tem regra inflexível de que todo mundo tem que fazer desse jeito, todo mundo tem que ser vegetariano, todo mundo tem que ser isso, ou tem que ser aquilo. Não. Cada um tem realmente uma índole, cada um tem umas tendências. Então, é meio genérico esses ensinamentos. Mas a base é esse. O controle sobre o corpo tem que existir. Então, na primeira iniciação, quando nós falamos que nós recebemos muitas energias, nós vamos trabalhar no centro cardíaco. Centro é chakra. Nós vamos trabalhar o centro cardíaco. Tá? Ele é vivificado. Tá? Quando você vivifica realmente o centro cardíaco, tá? O controle do veículo astral, nós temos um veículo físico, depois nós temos um veículo astral. Com a vivificação do veículo, desse chakra aqui cardíaco, nós já começamos a trabalhar mais também no veículo astral. Só que nós vamos começar a trabalhar conscientemente. Hoje nós trabalhamos de uma forma inconsciente. Quando a gente dorme, a gente vai para o veículo astral. Tá? Então a gente já começa.
Então, começou pelo domínio do físico, mas logo depois dessa primeira iniciação, começa realmente a vivificação desse centro cardíaco. Então, isso é feito através da subida da Kundalini. Então, a Kundalini vai subir e vai vivificar o centro do coração, nessa primeira iniciação. Depois dela, nós vamos aprender as coisas do plano astral, nós vamos ter que estabilizar o nosso veículo emocional. O nosso veículo emocional hoje ele não está totalmente controlado. As emoções mandam em nós. Então, veja só, depois da primeira iniciação, o primeiro iniciado já dominou o veículo físico. Então, ele vai começar agora a dominar o veículo astral. Depois que ele dominar o veículo astral, que ele vai poder receber a próxima iniciação. Dominar o veículo astral significa realmente trabalhar conscientemente no plano astral, à noite, durante o dia, seja o que for. Então, a gente vai fazer tudo isso aqui, tá? Então, a gente vai aprender a trabalhar nele com a mesma facilidade que a gente trabalha no plano físico. Isso aí, para receber a segunda iniciação, a primeira iniciação é a maestria no mundo físico. Para receber a segunda iniciação é a maestria no plano astral. Então, para isso, vem através da vivificação desse centro cardíaco, e nós vamos passar gradativamente a ter consciência daquilo que nós fazemos no veículo astral. Oi. Como seria, no plano astral, como que seria esse trabalho consciente? Você lembra de seus sonhos? Às vezes. Mas você lembra de flashes, você não lembra dele completo como sendo uma coisa vívida. Então, esse trabalho no plano astral não é a consciência física que vai saber dele. Quem vai saber dele é a consciência da alma. Então, você vai estar... o veículo físico foi dominado. Então, a alma realmente dominou o elemental físico, e agora a alma vai dominar o elemental astral. Então, esse é um trabalho da alma. Você, com a consciência física, você não vai ter essa percepção. Você vai ter essa percepção quando você tiver com a consciência da alma. Percebe? Então, às vezes, a gente não tem... a nossa dificuldade é que nós não temos continuidade de consciência entre um plano e outro. Quando você está no plano astral, a alma está no plano astral, ela tem consciência do mundo astral, e esqueceu o mundo físico. Quando ela está no mundo físico, ela está operando no físico e não tem consciência do astral, porque não tem continuidade de consciência entre um plano e outro. Nesse processo de vivificação desse chakra, a gente passa a ter uma continuidade de consciência. Então, a alma, quando está no astral, ela sabe que ela está no astral e tem a percepção do físico. E a alma vai estar no físico e tem a percepção do astral. Então, vem clarividência, vem outras coisas que percebe tudo. Então, esse exemplo é realmente através da prática, através do ensino, que a gente vai gradativamente tendo continuidade de consciência entre esses dois planos. Não é essa memória, hoje, para quem não é iniciado, nós não temos essa memória. Nós temos memória do que nós estamos fazendo enquanto estamos acordados. Memória do que nós fazemos quando nós estamos dormindo, a gente tem flashes de sonhos, que às vezes nem são coisas reais. O sonho pode ser sonho psíquico, não necessariamente é uma atividade da alma. Percebeu a diferença? Então, esse é o lado. Então, é realmente fazer o trabalho. O nosso trabalho hoje, aqui, pelo que eu enxergo, a grande maioria, é dominar o veículo físico. É isso que nós fazemos. Quando nós dormimos e estamos lá no mundo astral, o nosso trabalho lá vai ser dominar o veículo astral. Não necessariamente agora nós vamos lembrar do trabalho que nós fizemos à noite. Mas quem garante que nós já não estamos fazendo isso? E simplesmente a gente não se lembra. Para que haja
a consciência entre os dois planos, continuidade de consciência, isso vai acontecer com a vivificação desse chakra, que é chamado chakra cardíaco. Quem chegou realmente nesse estágio, a Kundalini já chegou no coração, ele está no mundo físico, está no mundo astral, ele lembra de absolutamente tudo o que ele está fazendo a todo instante. Não sei se eu te expliquei o que você queria. Tá? Então, por enquanto, como quem não tem essa percepção ainda, então o trabalho é perceber agora, eu tenho que, enquanto eu estou aqui no mundo físico, eu tenho que dominar o corpo. O corpo tem um elemental físico. Esse elemental tem que ser domado, ele tem que ser controlado. O corpo vai fazer o que eu mando e não eu fazer o que o corpo manda. Quando você estiver dormindo, atuando lá no plano astral, você vai fazer algo parecido com isso com o veículo astral. E você faz isso, todos nós vamos fazer isso. A dificuldade nossa, como eu estou falando, é que quando você migra de um veículo para outro, não tem a continuidade da consciência. Para ter a continuidade da consciência, é aquilo que nós estamos falando aqui. Nós temos que realmente estabilizar o centro do coração. Isso vai ser feito de uma forma natural. Não pense que você tem que fazer um trabalho para a Kundalini subir até o coração. Se você for fazer isso aí de uma forma consciente agora, os resultados podem ser muito ruins. Muito ruins. Porque quem tem que conduzir esse trabalho da subida da Kundalini não é a personalidade. Quem tem que subir é a alma, é lá do corpo causal. É ela que vai fazer a Kundalini subir no momento adequado. Então, um processo natural e não artificial. Tem muitos grupos espiritualistas aí que ensinam você a fazer a subida da Kundalini. Mas você não está preparado ainda para a subida da Kundalini. Os estragos podem ser violentos. Por isso que é um processo natural. Não tem que acelerar. Aceite, faça o trabalho consciente agora para dominar o veículo físico. De noite, quando você estiver atuando lá no plano astral, como alma, atuando no plano astral, ela vai fazer a mesma coisa que nós fazemos agora para dominar o princípio físico, ela vai estar fazendo para dominar o princípio astral. Mas como a gente tem curiosidade, quer saber de tudo, a gente não percebe que estamos fazendo isso. Todos, de uma forma ou de outra, estamos fazendo isso num grau mais avançado ou num grau menos avançado. Ok? Então, como se diz, diminuir um pouquinho a ansiedade e ver o que eu posso fazer agora. Agora, como eu não tenho a consciência do mundo astral, o que eu tenho que fazer? Dominar o elemental físico. Isso eu posso fazer, cada um de nós pode fazer e trabalhem para isso. Dominar o elemental físico. Ok? Depois, com o tempo, nós vamos ter a continuidade de consciência entre dois planos. Então, aqui, na segunda iniciação, é o que está acontecendo, a gente sai daquela câmara do aprendizado e entra na câmara da sabedoria. Porque a alma realmente já está quase dominando o mundo físico e também o mundo astral. Essa é a segunda iniciação. Tá? Então, muitas vidas ocorrem entre a primeira e a segunda. Muitas vidas. Agora a gente está com uma ansiedade tremenda para saber como é que é o mundo astral, como é que é a vida no mundo astral. Então, diminui a ansiedade. Foco, precisa de foco. E o foco agora é dominar o elemental físico. Esse é o que nós precisamos fazer. Então, entre a primeira e a segunda, diversas vidas. Um período antes que o corpo astral seja aperfeiçoado para que você possa realmente dominar, ter a segunda iniciação. Eu diria que, na grande maioria das pessoas, o elemental físico está controlado. A gente realmente evita muitos exageros, não mexe com droga, não mexe com bebida em excesso, não mexe com sexo em excesso. Tudo isso significa que o elemental físico já está mais ou menos controlado.
Mas a gente já quer dominar o elemental astral. Agora, o elemental astral ele é muito mais difícil de ser controlado, porque ele é o elemental das emoções. As emoções realmente é uma força avassaladora. Avassaladora. Então, a gente tem que ter, como se diz, aceitação, continuar fazendo o trabalho que nós temos que fazer e aguardar o momento oportuno para que a gente tenha a continuidade de consciência entre dois planos. Então, chegou na segunda iniciação, aqui demorou, entre a primeira e a segunda, é demorado, tá? Olha, gente, eu não afirmo para nenhum de vocês que vocês são iniciados, ou que vocês não são iniciados, ou que vocês são discípulos, ou seja o que for. Isso é coisa de foro íntimo. Tá? E se você tem uma intuição daquilo que você é, guarde isso para você. Guarde. Porque se você achar que o fato de que você está fazendo isso, você está sendo superior aos demais, pronto, o ego dominou outra vez. Dominou. Porque todo mundo, todos nós somos espíritos iguais. Não tem diferença. A diferença é dos veículos. Tá? Então, esse tipo de coisa, quando a gente tem um lampejo do que são essas coisas, a gente guarda para si próprio. Totalmente. Ok, gente? Então, ó, mas nem para ninguém, isso é teu. Que quando você tem realmente essa conduta, a alma começa a te dar mais informações. Quando a alma te dá informações sobre você e você abre a boca e começa a contar para todo mundo, ela não conta mais. Não fala mais. Então, guardem para si. Isso é coisa de foro íntimo. Não é nem para fazer propaganda e nem para denegrir. É coisa tua. Tá? Então, a gente vai percebendo. Então, chegou a segunda iniciação, que é um processo demorado. Dizem que, em média, depois da primeira iniciação, são 5 ou 6 vidas para dominar realmente o elemental astral. Então, a gente chegou lá, a terceira e a quarta é muito rápido. Muito rápida a terceira e a quarta iniciação. Duro é a primeira e a segunda. Tá? Então, na primeira, o controle do físico foi demonstrado, na segunda, o controle do astral foi demonstrado. Então, gente, você vê que realmente, até agora, quem tem que fazer todo o trabalho realmente para sermos iniciados somos nós. Não tem ninguém que está fazendo o trabalho por nós, somos nós que temos que fazer. Isso aí independe de ser fraternidade branca, fraternidade egípcia, hindu, budista, seja o que for. Esse trabalho, até a quinta iniciação, realmente é cada um que vai receber esse trabalho. É claro que quem se liga numa determinada fraternidade vai receber apoio. Apoio com ensinamentos, tanto no mundo físico como no mundo astral, como vai receber apoio também a nível de energia. Porque esse processo para vivificar o chakra cardíaco, que é o chakra que tem que ser vivificado para chegar na segunda iniciação para dominar o astral. Então, tem como acelerar esse processo através de algumas coisas que nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois. Então, tem mestres que vão acelerar esse processo desde que você realmente tenha demonstrado para esse mestre que você merece e é confiável você receber essas informações e essas energias. Enquanto você não for confiável, eles não vão entregar. Porque quando a gente dominar tudo isso aqui, a gente passa a ter poderes psíquicos. E os poderes psíquicos, eles podem fazer mais estragos do que a gente imagina. Então, a gente tem que, o mestre só vai acelerar esse processo com a gente se a gente realmente o merecer, tá? Então, o sacrifício, a morte do desejo, isso aqui é o alvo do esforço. O que ele está falando aqui da morte do desejo? Está falando sobre aquilo que o Buda sempre ensinou, tá? Que é a morte do desejo naquele sentido do desapego. Então, a gente tem que ser desapegado com tudo. Não podemos ser
nenhum apego às coisas materiais mais. Tem que soltar, tem que acabar. Enquanto a gente estiver apegado a qualquer coisa, então a gente ainda não está preparado para receber essas energias. Então aqui, ó, desejo por qualquer coisa do mundo não é do princípio superior. Os desejos para a coisa do mundo é do elemental físico e é do elemental astral. Mas eu não sou o elemental físico, eu sou a alma. Eu não sou o elemental astral, eu sou a alma. Cara que realmente, como se diz, deixa o mundo físico dominar ele, seja através de droga, bebida, seja o que for, é porque a alma não dominou. Quem dominou é o elemental físico. Ele está dominado pelo elemental físico. Então ele tem desejos fortíssimos, dos mais variados tipos, porque o elemental físico dominou. Essa é a diferença. Então, nós não somos o elemental físico, eu sou a alma. Esse é o trabalho a ser feito. Quando vem uma vontade de uma cachaçinha, de uma coisa, lembre-se, eu não sou o elemental físico, eu sou a alma. E a alma está dizendo não. Quando ela diz não, é não. O elemental físico foi dominado. Se a gente dá moleza, o elemental físico toma conta e você volta lá para o boteco e vai fazer aquilo lá tudo de novo. E quer ser iniciado? Não combina, não funciona dessa forma. Então, a vontade é o princípio mais forte nesse processo todinho. Então, o sacrifício, a morte, o desejo é o esforço, né? O desejo foi dominado pelo ego e aquilo que é para o bem de todos e com a vontade do ego é esperado. Então, a gente passa a ter vontades, a gente continua a ter desejos, mas os desejos vão mudando, eles vão ficando mais sutis. Não vai ter aqueles desejos pesados mais, vão ser coisas mais sutis, desejos de contato com outros espíritos, desejos realmente de servir, desejo de trabalhar para os mestres. Então, a gente vai trocando os desejos por outros desejos, pelos desejos da alma, e não mais do elemental físico, e nem do elemental astral. O problema nosso é que o elemental físico e o elemental astral nos dominam e a gente acha que nós somos ele. E deixa ele dominar. Deixou ele dominar, então tá bom, continua nesse mundo, continua vivendo nesse mundo, preso às reencarnações sucessivas, até um dia que você cria coragem para dominar esses elementais. Tá? Então o elemental astral ele é controlado, o corpo emocional fica puro, fica límpido, a natureza inferior vai morrendo, o ego toma posse desses dois veículos, e esses dois veículos agora são veículos da alma. Então, ele é um iniciado em primeiro e é um iniciado em segundo grau. Perceberam, gente, que iniciação é um processo nosso, não é de alguém que vai fazer isso para a gente. As pessoas vão na maçonaria, vão em outros grupos, seja onde que for, acha que vai receber uma iniciação e a coisa daqui para frente vai que vai. Não funciona desse jeito. A iniciação é mérito teu. A iniciação não é da personalidade, a iniciação é da alma. A alma dominou o físico e dominou o astral. Tá? Então, eles foram controlados. Então, é isso que explica o fato que na segunda e terceira segue uma outra numa única vida. Então, nessa vida, realmente, dominou o elemental astral. Então, a segunda e a terceira iniciação, eles falam que acontece na mesma vida. Porque você dominou os dois aspectos mais difíceis. Os elementais mais difíceis é o elemental físico e o elemental astral. Dominou, então o próximo, que vai ser o elemental mental, vai ser mais fácil. Então vamos acelerar o processo e vamos trabalhar. Tá? Muitos estão trabalhando em todos os três corpos agora, nesse caminho probatório ainda. Nós já estamos fazendo isso, eu não tenho a menor dúvida. O fato da gente vir até aqui, fazer esse tipo de estudo, já é um esforço que nós estamos fazendo para aprender essas coisas. Então, nós já estamos fazendo isso aqui. Então, falta o quê? Falta
acelerar mais um pouco nesse processo, um pouco mais de vontade nesses processos, e a coisa vai ser muito mais rápido do que a gente imagina. E tem outra coisa que a gente tem que levar em consideração também. Tem muitas pessoas que realmente já são iniciados, mas essa iniciação consumiu tantas energias dele que ele recebe quase que vamos dizer, uma vida assim para descansar um pouco. A luta foi tão árdua aqui, tem uma vida que vem aqui relativamente tranquila, sem muita dificuldade, para dar uma pausa realmente, para só fazer a consecução daquilo que já tinha sido feito e dar um trabalho. Tá? Então, quem é que é iniciado? Não sei. O máximo que eu posso tentar descobrir é de mim mesmo. Mais do que isso, não tem como saber. Perceberam, gente? Então, esse é o lado que as verdadeiras escolas espiritualistas são pouco procuradas. Porque as escolas espiritualistas reais, elas dão trabalho para as pessoas. Elas não prometem, olha, você, que nem vamos falar no caso dos evangélicos, você chega aqui agora, você arrepende de todos os teus pecados e acabou, não tem mais nenhum pecado e você vai para Deus. Não funciona desse jeito. Não funciona. Tá? É enganação. Então, o trabalho é nosso. Tá? Então, na segunda iniciação, no seguir o curso normal, tá? O centro da garganta vai ser vivificado. Então, aqui, ó, de novo, na segunda. Na primeira iniciação, nós trabalhamos no centro cardíaco. Na segunda iniciação, vamos trabalhar o centro da garganta, o chakra da garganta. Então, esse é o trabalho da Kundalini, ela vai subindo. Ela vai subindo e vai vivificando os centros. Mas essa Kundalini vai subindo e vivificando os centros naturalmente. Nenhum mestre vai te ensinar você tomar Santo Daime, ou isso, ou aquele outro lá, para acelerar esses processos. Esses vão acontecer naturalmente à medida que você realmente demonstrar que você merece essa ajuda para acelerar esse processo. Então, eles ajudam também, tá? Mas é o centro da garganta. Então, o trabalho a ser feito antes da terceira é a fusão do ponto de vista pessoal no todo. É aquele ponto, então, na terceira iniciação, onde a personalidade, ela praticamente vai deixar de existir e ela se entrega totalmente para a alma. É o caso de seres bem avançados. É o caso de um Jesus se tornar um Cristo, é o caso de um Gautama se tornar um Buda. É a iniciação. A partir desses instantes, né? Então, o princípio que manda em nossas vidas não é mais o princípio da personalidade, é o princípio da alma. Na realidade, tudo que nós somos está dentro da alma. Então, quando nós somos a alma, nós continuamos a ser quem nós somos e passamos a ser muito mais do que isso. Esse é o lado, é a ampliação da consciência. Então, antes da terceira iniciação, o ponto de vista pessoal acabou. Realmente, a gente vai se tornar cada vez menos pessoal e vamos sempre voltar mais para a impessoalidade. Então, vamos entender que a família nossa é a família espiritual, não necessariamente só a família física. A gente vai indo. Então, o nível de ensinamento se eleva depois da segunda iniciação, ele aprende a controlar, inclusive, o veículo mental e consegue manipular a matéria mental. Manipular a matéria mental, gente, significa sermos criativos. Você vai poder manipular a matéria até para gerar novas formas. Então, dá para fazer isso. Para quem trabalhou no Espiritismo, que eu trabalhei, a gente sabe que existe isso aí. A manipulação da matéria gera formas. Você vê que essas informações vão sendo passadas para nós com muito cuidado, porque a manipulação da matéria mental é através daquela força que é chamada Kriya Shakti, ela é tremendamente perigosa. Esses fenômenos poltergeist que se fala aí,
são aqueles seres que sabem manipular essa energia. E pode gerar fenômenos realmente complicados. Então a gente tem que ter, por isso que para ser iniciado, os elementais têm que estar todos controlados. A alma é o Senhor, então o risco é menor. Não significa que não existe risco, mas o risco é menor quando isso acontece. Então, o nível de aprendizado vai indo, nós vamos aprimorando o controle do veículo mental, vamos aprender a manipular a matéria mental e as leis de construção do pensamento criador. A gente vai ver, depois de mais algumas iniciações, através desse princípio de manipulação da matéria mental, um mestre consegue criar um veículo físico a hora que ele quer. Se ele precisa, se um mestre agora, se o Buda resolvesse aqui, preciso vir aqui para mostrar para essa turma aqui que realmente isso é verdade. Ele é capaz de criar um veículo físico para se manifestar entre nós aqui agora. Obviamente ele não vai fazer isso. Não é o objetivo dele fazer esse tipo de coisa, mas ele tem o poder de. Esse é o lado. Então a gente vai aprender a controlar a energia mental. Aprendeu a controlar a energia mental, nós vamos ser criadores, é a construção do pensamento criador. Nós vamos fazer aquilo que a gente quer. E sabe o que a gente vai fazer? Nada. Só isso, você vai ter o poder, mas você vai ter a compreensão de que isso aí só deve ser utilizado realmente quando for tremendamente necessário, e não para brincar. Aí a gente vê no centro espírita a gente brincando com essas coisas. Brincando. Tá, com ectoplasma. É brincadeira. Então, tentando pegar uma coisa que é sagrada, que é um poder enorme, e está brincando com aquele negócio. As consequências são tristes. Médiums que trabalham com esse tipo de trabalho, é muito comum de ficarem pirados. Porque eles estão tirando matéria mental deles mesmos para criar alguma coisa. Por isso que eu falei, a gente vai aprender, mas só vai utilizar realmente em casos de extrema necessidade. Senão, não vamos usar. Oi. Espera um pouquinho, senão o pessoal não... Eu lembro quando eu era pequeno, tinha uma brincadeira do compasso. O pessoal fazia um compasso, fazia uma oração e ele ia apontando. Eu brinquei muito com isso também quando eu era criança, minha esposa também, a gente brincava. Aquela brincadeira do livro com a chave também, que o livro movimentava para um lado para o outro. Aquela brincadeira do copo, você coloca o copo e o copo vai de letra em letra, ele movimentando sozinho. Tudo isso é usar esse poder para brincar. Ninguém nunca fez isso aqui, só eu que fiz? Não, né? Ninguém nunca fez, né? Fez também, não fez? Pois é. É isso aí, gente. Então, isso é para demonstrar que isso realmente existe. Existe. Esse poder criativo é manipulação da matéria mental. E a gente usa isso para brincar. Eu usei muitas vezes. Muitas vezes. Tinha uma que amarrava uma chave dentro do livro, segurava de um lado, segurava do outro outra pessoa, e o livro se movimentava sim ou não. Aí você perguntava, vou ficar rico? Sim. Vou ficar pobre? Não. Ele respondia aquilo que você queria, mas ele movimentava sozinho. Essa brincadeira dos copos aí também, o copo anda sozinho. Anda mesmo. Tudo isso é manipulação da matéria mental. Então, a gente tem que aprender isso sim nesse processo todinho. Nós vamos ser criativos. O objetivo maior lá na frente, quando nós nos tornarmos um logos planetário, é através dessa força criar até um planeta. Até um planeta a gente vai criar com a manipulação dessa energia. E hoje nós já sabemos fazer isso. Quem acha que vocês nunca criaram nada? Criaram, tipo, sei lá, criar um cachorro? Ou materializar um cachorro aqui agora. Vocês nunca fizeram isso? Ninguém nunca fez aqui? Não, né? E como é que vocês nasceram, gente? Quem é que criou vocês?
Foram vocês mesmos, foi o princípio alma. Através dessa manipulação, o princípio nosso de alma criou o nosso veículo físico. Nós mesmos nos criamos. É a manipulação dessa energia. Então, os nossos princípios superiores, eles sabem fazer isso. É que nós, quando estamos nos veículos inferiores, nós não sabemos. E graças a Deus que a gente não sabe. Que se soubesse, esse mundo estava danado. É só ver o que a gente fala aí, nas brincadeiras, que a gente quer usar isso para brincar. Não é para isso. Oi. Pêndulo. Aquele trabalho é manipulação da matéria mental. Tudo é. Pêndulo também. Ele não tem que, se ele ficar sozinho, sem a interferência de energia, o pêndulo vai ficar quieto. É a lei da gravidade. Se você faz uma pergunta para o pêndulo, sim. ele movimenta sim ou não? Mas é você que está movimentando. É a tua energia mental que está andando. E você acreditando que aquilo é verdade. Ah. É isso mesmo. É tudo brincadeira. Tudo brincadeira. Agora tem o seguinte, é tudo brincadeira e ao mesmo tempo não é. Assim como existe uma fraternidade branca que está nos ajudando a voltar para Deus, existe a fraternidade das trevas, que tem todos os poderes de manipular a energia, essa matéria, como a fraternidade branca também tem. Então, é esse negócio de que se fala aí, que tem um encosto em mim, aquelas coisas lá, é tudo manifestação dessas energias, dessa fraternidade. Então, eles estão usando um poder que deveria ser para o bem, estão usando para o lado negativo. E isso existe sim. Sem dúvida, existe. Tá? Pega aqueles trabalhos de voodoo lá, que pega um bonequinho, espeta um espinho nele, coisa e tal, e o cara sente lá do outro lado. Para quem realmente conhece isso aí profundamente, isso é verdade. Está manipulando matéria. Por isso que os mestres, antes de ensinar nessas iniciações aqui, que a gente aprenda a manipular essas energias, eles têm que passar por esse processo probacionário, por esse processo de discipulado, para ver que realmente a pessoa vai utilizar esse conhecimento para um bem, e não para a brincadeira e nem para azucrinar a vida de ninguém. Oi? A fraternidade das trevas, ela só faz o mal? Olha, mal não existe. E aí você não está lembrando de novo. Eu falei desde a primeira aula que nós temos um período de involução e um período de evolução. O período de involução é aquele período que uma alma é trazida para o mundo da manifestação. Quem traz a alma para o mundo da manifestação é essa fraternidade das trevas. Porque matéria é treva, matéria é escuridão. Então elas fazem esse tipo de coisa. Mas elas estão fazendo isso porque Deus pediu para ela fazer. Esse é o trabalho da fraternidade das trevas. A fraternidade branca já tem o trabalho, ela está no arco evolutivo. A fraternidade branca, ela quer te levar de volta para Deus. Mas para a fraternidade branca te voltar para Deus, você tem que abandonar a fraternidade das trevas. Aí é a tua opção. Então, a fraternidade das trevas, ela não está fazendo mal. Ela está fazendo o trabalho dela. E o trabalho dela é trazer o espírito cada vez mais profundamente para a matéria. E o trabalho dela é manter esse espírito preso na matéria eternamente. Eternamente, entre aspas. Até que esse espírito tenha força suficiente e falar, não, eu quero voltar para Deus. Então, ela conscientemente deixa o arco involucionário e entra no arco evolucionário. Então, não pensem que a fraternidade das trevas ela é alguma coisa independente de Deus. Não, ela é divina, tão divina quanto a fraternidade da luz.
e nós vamos trabalhar para uma ou para outra, nós é que vamos tomar decisão. Então parem de achar que existe um demônio. Não existe um demônio. Tudo é Deus. E por que a gente entrou nesse mundo aqui? Esquece. Não é importante por que a gente entrou, por que eu entrei tão fundo na matéria. O importante é como é que eu saio daqui. Esse é o importante. Percebeu? Então pare de pensar colocar isso dentro da gente, que existe demônio, que existe a fraternidade das trevas, é um negócio do mal. Não é. Ela tem o trabalho dela. E ela é tão perfeita no trabalho dela quanto a outra fraternidade. Mas como as duas fraternidades têm objetivos totalmente diferentes, uma tem o objetivo de te segurar na matéria, e a outra tem o objetivo de te tirar da matéria, obviamente as duas estão sempre em guerra. É isso que acontece. Mas ninguém vai a Deus sem passar primeiro pelo demônio. Passa primeiro pelo demônio. Mas o demônio também é Deus. Percebeu a diferença, gente? Então, acabe com esse conceito de que existe um capeta, aquele chifrudo lá, com aquele garfo lá, querendo cutucar a gente, vou ficar no inferno eternamente. Isso é conversa. Conversa para boi dormir. Eles têm a função deles, te trazer e te manter na matéria, porque senão a alma não teria como ficar presa na matéria, precisa da ajuda deles. Assim como nós precisamos da ajuda agora da fraternidade branca para sair. Então agora é que a gente tem que tomar uma decisão. Eu quero continuar na matéria ou eu quero voltar para Deus? Essa decisão é tua. Você toma. Pois não, Adriano? Tem aquela passagem bíblica, não sei qual que é, mas... e mesmo que eu ande no vale da sombra e da morte, não terei mal algum, porque tu estás comigo. Então, ou seja, estamos no vale da sombra e da morte, mas eu não terei mal algum, porque Deus está comigo. É isso aí. Então, gente, esse arco involucionário, ele existe até o elemental mental. O elemental físico, astral e mental, eles estão no arco involucionário, esses elementais. O nosso corpo é feito com esses elementais. Por isso que o nosso corpo quer ficar na matéria de tudo quanto é jeito. O nosso corpo é feito com o elemental mental, o elemental astral e o elemental físico. Esse é o nosso corpo. Ele quer ficar aqui. Mas, de novo, prestem atenção. Eu não sou o elemental, eu sou a alma. Eu tenho que dominar ele. A partir do momento que eu dominar esses elementais, eu volto para Deus. E é só isso. Mas não tem nenhum demônio que realmente nos mantém aqui, não. É a nossa opção. Nós, como estamos hoje, o arco involucionário para nós já acabou. Nós estamos no arco evolucionário, no arco para voltar para casa. Mas para a gente poder voltar para casa, nós temos que entregar todas aquelas outras coisas, tem que entregar. É isso aí. É a brincadeira do lobo preto ou do lobo cinzento e o lobo branco. Todos os dois estão dentro de nós. Um dos lobos são os elementais. O outro é a alma. Qual que você vai alimentar? Se você alimentar os elementais, você fica preso na matéria. Se você alimentar o princípio alma que vai voltar para Deus, você volta para onde você veio. Esse é o conceito de demônio melhor que existe. Porque se o demônio fosse um cara poderoso, antagônico a Deus, então Deus não seria onipotente. Não bate uma coisa com a outra. Ou Deus é onipotente ou não é. Se ele é onipotente, então os seres que estão no arco involucionário também estão subordinados a Deus da mesma forma. Enxergaram, gente? Pensem sobre isso. E chegar em casa de noite, em vez de ficar pensando no namorado ou na namorada, pensem, meditem sobre isso.
qual dos dois vocês vão servir. Ok? Então é isso aí, gente. Então, o iniciado atua livremente nos 4 subplanos inferiores do plano mental. Antes da terceira iniciação, ele entra nos planos inferiores, nos 3 mundos. Veja só. Atua nos 4 subplanos inferiores do plano mental. O plano mental é o plano da alma. Os 4 inferiores é a mente concreta. Mente concreta significa a personalidade. E os 3 superiores da mente, o 5º, o 6º e o 7º subplano da mente é o corpo causal. Então, aqui, ó, ele atua livremente nesses 4 subplanos inferiores do plano mental. Então, já atua totalmente. Não chegamos ainda no corpo causal, mas até o 4º plano da mente, quer dizer, o mundo físico inteiro, o mundo astral inteiro, e os 4 planos da mente, nessas iniciações, até a terceira iniciação, a alma é senhor de todos eles. De todos eles. Então, quando a alma está encarnada e ela é uma iniciada de 3º grau, o domínio sobre o elemental físico, o elemental astral, o elemental mental é total. Total. Tá? Então, quem manda é a alma. Tá? Depois, antes da terceira iniciação, ele se torna, então, o senhor absoluto dos 4 subplanos inferiores em todos os 3 mundos. Todos os 3 mundos, físico, astral e mental. Isso aí é condição para receber a terceira iniciação. Então, o controle dos 3 subplanos superiores, no caso da mente, os 4 subplanos inferiores da mente é da personalidade. Os 3 já é do princípio eu superior, é o corpo causal. Todos os planos têm 7 níveis. O plano mental também tem 7 níveis. Tá? Ele ainda não é completo, e essa é uma explicação por causa de falhas e enganos, que ela dominou do 4º nível para baixo, mas ainda não dominou os 3 níveis superiores. Como ela ainda não dominou, está aprendendo a dominar, então isso muitas vezes explica porque um iniciado até de 3º grau, mesmo de 4º grau, ele pode cair e ter que recomeçar o trabalho de iniciação tudo outra vez. Na terceira iniciação, ela é chamada de transfiguração, a personalidade é inundada com a luz do alto. Após essa iniciação, a mônada conduz o ego. Aqui, ó, terceira iniciação. Depois da terceira iniciação, como na primeira e na segunda, e está apto para a terceira, nós aprendemos a dominar os 3 mundos. Então, quem realmente está no comando é o princípio alma, não é o princípio espírito, que é a mônada. Mas agora aqui, ó, na terceira transfiguração, até o espírito, assim como nós como personalidade, nós nos entregamos para a alma vai se entregar para a mônada. Então, ela também vai realmente fazer todo esse processo do desapego. Imagina, para a gente se desapegar aqui do mundo, que o mundo tem atrativos, mas os atrativos do mundo são atrativos da matéria. Aí imagina a alma, porque a nossa vida, aqui, quando a personalidade faz a entrega, é uma vida de 100 anos. Então, nós estamos entregando 100 anos da nossa vida para o princípio alma, quando isso ocorre no processo da morte. Imagina a alma que já teve 500, 600, 700 vidas, ela entregar tudo isso para o princípio logo acima, que é o princípio da mônada. É muito mais difícil. Muito mais difícil. E aqui, quando realmente a alma tem que também se entregar para o princípio superior, é aqui que reside muitas vezes a queda desse processo de iniciação. Ela dominou até a mente concreta. Quando ela vai entrar no princípio Atma Buddhimanas, vai entregar realmente num princípio superior, que é o princípio da mônada, logo depois do Atma Buddhimanas, é uma entrega tão
difícil quanto é a nossa entrega no momento da morte. Então, seria a morte da alma. Mas a morte da alma, assim como a nossa morte, é a gente voltar a ser aquilo que a gente era antes de nascer. A alma também, quando ela vai entregar, ela simplesmente vai voltar a ser aquilo que ela já era. Essa historinha, o melhor jeito de entender isso aí, é aquela parábola hindu que fala sobre o rio. Um rio que está descendo para o mar, quando ele vai chegando perto do mar, ele tem um medo danado, porque ele vai deixar de existir. Ele vai ser engolido pelo mar. O rio vai deixar de existir. E, de fato, é uma verdade. O rio Amazonas chegou no Atlântico. O rio Amazonas não existe mais. O que existe agora é o Atlântico. O rio desapareceu. Então, o rio Amazonas tem um medo danado quando ele está chegando perto do mar para essa entrega. Mas se ele parar um pouquinho para pensar, ele vai lembrar como é que ele nasceu. Como é que o rio Amazonas nasceu? Ele era mar, aí, através do processo da água ser evaporação, ela vira nuvem, aquela nuvem vem até os Andes, chove e nasce um rio. Quando esse rio vai descendo e vai chegar no mar, que tem um medo, se ele lembrasse de que ele era o mar antes de se tornar um rio, ele não teria medo nenhum de se tornar o mar novamente. Perceberam, gente? É uma parábola simples e isso acontece com a gente. Então, nós, como personalidade, quando nós vamos morrer, a gente está com medo danado, porque você vai entrar dentro de uma coisa muito grande. Mas se você lembrar que antes de você nascer, você era essa coisa grande, então o teu medo de morrer acaba. Isso vale para a morte da personalidade, isso vale também para a morte da alma, que vai voltar a ser uma coisa muito maior do que ela é antes de se tornar uma alma. Perceberam, gente? É isso, são parábolas simplesinhas que a gente aprende no hinduísmo, e através dessas comparações a gente percebe. É o que está acontecendo aqui, nessa terceira iniciação. Então a alma vai deixar de existir. Não é que ela vai deixar de existir, ela vai se tornar uma coisa muito maior do que ela era. Então, se essa é uma alma que realmente estudou e aprendeu e vivenciou, sabe que ela era uma coisa muito maior do que ela é antes, ela se entrega numa boa, sem receio nenhum, e completa todo o ciclo dela. Assim como nós também, como personalidade. No momento da nossa morte, se a gente tem a percepção de que nós somos essa alma e ela que se transformou numa personalidade, você vai voltar a ser aquilo que você era antes do nascimento, você não tem mais medo. Acabou o medo. E aqui acontece na terceira iniciação de novo. Então, o iniciado está o tempo todo em posição de reconhecer os outros membros da loja branca, as faculdades psíquicas deles são estimuladas, porque aqui agora vai vivificar os centros da cabeça. Vivificou no primeiro estágio o cardíaco, no segundo estágio vivificou o centro laríngeo, e agora vai vivificar o frontal e o centro superior. Esse é o processo que vai acontecendo. Então, não é necessário nem aconselhar desenvolver faculdade sintética de clareaudiência, clarevidência. Não é, não desenvolvam. Deixam a coisa desenvolver naturalmente. Porque, como eu falei agora há pouco, nós vamos aprender a manipular a matéria mental. Se uma pessoa mal intencionada aprende a manipular a matéria mental, o estrago é terrível. Então existem seres que estão ligados ainda à fraternidade das trevas,
que manipulam todas essas energias e fazem esses fenômenos aí, poltergeist, essas coisas todas. Tá? Então, não é necessário. Então, quem está pretendendo entrar numa escola iniciática para desenvolver poder psíquico, larga a mão. Larga a mão. Você vai entrar numa escola iniciática com o propósito de voltar para Deus. Aí não tem risco nenhum. Mas se a vontade, realmente a meta é desenvolver poder, a encrenca vai ser grande. Porque quando a gente se torna muito poderoso, a gente quer dominar todo mundo. É o que acontece com os tiranos. Eles têm tanto poder que querem dominar tudo. Então a gente não deve trabalhar nesse sentido. Então o alvo do desenvolvimento é despertar a intuição espiritual. E isso é o que nós queremos, despertar a intuição do espírito. É a alma, no meu caso aqui com a personalidade, é a alma operar através de mim. No caso da alma, é a mônada operar através da alma. Então a gente está aqui, ó, despertar a intuição. Foi feito o corpo puro, o corpo astral estável, o corpo mental controlado. Então, agora sim, você pode manejar com segurança as forças psíquicas. Antes disso, nós não podemos manipular essas energias. Então, não somente pode usar essas faculdades, como agora é capaz de criar e vivificar pensamento-forma. Criar pensamento-forma, é isso. Significa criar corpo. Até isso, tá? Claro, bem definido, pulsando com espírito de serviço. Então, esse é o lado. Isso nós vamos aprender. Então, vamos querer aprender isso? Tudo bem, desde que seja sob o controle do superior. Legal. Mas é aquilo que eu falei. Aprendeu, sabe o que você vai fazer? Nada. Nada. A menos que seja estritamente necessário. E não para brincar, que nem a gente mostrou aqui, lá no joguinho do copo, aquelas coisas todinhas lá. Isso realmente é um uso indevido de algum princípio que a gente está aprendendo. Então, o caminho do devoto, às vezes, é mais fácil. Esse caminho que nós estamos falando das iniciações é o caminho do conhecimento. Você vai gradativamente adquirindo conhecimento. Conhecimento traz responsabilidade. Então, por isso que ele fala que o caminho do devoto é mais fácil em alguns aspectos do que do homem intelectual. Porque o caminho devocional, você realmente ama um determinado Deus sobre todas as formas, tu realmente é devoto daquele Deus e você não recebe realmente esses poderes todos, você não trabalha essas coisas. Então, o caminho devocional, às vezes, é mais fácil por causa disso. O caminho do intelecto, o caminho da Jnana Yoga, o caminho da Jnana Yoga realmente exige que você vá aprender tudo isso. Então a personalidade atingiu um ponto que as vibrações agora é muito elevada e a matéria nos 3 corpos agora é pura, relativamente pura. Então a gente vai ver que cada corpo tem 7 níveis. Mundo físico tem sólido, líquido, gasoso e 4 níveis etéricos. Então, já chegando num ponto desse, a preponderância da matéria de um iniciado que dominou o elemental físico, principalmente na composição do corpo etérico, é mais os corpos etéricos mais sutis. Em vez de ser o 4º nível, é mais do 2º nível e 1º nível. Então, a gente trabalha um corpo etérico realmente bem mais puro. Bem mais puro. Então, aqui vai que o nosso trabalho realmente é do desenvolvimento dos veículos. Isso aqui é ensinado também, eu falei aqui outro dia, na Bíblia, que é o casamento do cordeiro, quando a gente tem que usar a nossa melhor roupa para ir para o casamento espiritual. E esse casamento do cordeiro, a melhor roupa que a gente tem, não é um terno, não é uma roupa de gala, é o nosso veículo etérico. Então, quanto o nosso veículo etérico mais puro ele for, aí nós estamos prontos para o casamento do Cordeiro. Essa é a explicação dessa parábola de Jesus aí. A personalidade atingiu, as vibrações é a ordem elevada e a matéria é relativamente pura.
E a capacitação da obra no microcosmo, a parcela se forçar ao trabalho do macrocosmo, está bem avançado. Chegou num ponto desse, terceira iniciação, então realmente, praticamente, o nosso trabalho no mundo está quase encerrado. O trabalho de uma consciência entrar no arco involutivo, depois entrar no arco evolutivo, o único objetivo que eu vejo é aprender a dominar realmente todos esses níveis materiais aí. Então, o espírito aprendeu a dominar os princípios materiais através desse processo de reencarnações, tanto no arco involutivo, que passou pelos reinos elementais, como agora estamos no arco evolutivo. No final do arco evolutivo, aquela mônada que percorreu todo esse caminho, ela é uma senhora dos mundos criados. Uma outra experiência que essa mônada tiver que entrar nos mundos materiais, ela é divina. Ela só vai entrar como um avatara, ela vai entrar como um logos planetário, entrar como um logos solar, ou nunca mais vai entrar, volta para os planos não manifestados, para o plano divino, e volta para Deus, e acabou a aventura de dominar os mundos materiais. Tá? Então é claro que o grande hierofante, o Senhor do mundo, ele somente faz a terceira iniciação. A primeira e segunda iniciação, o Senhor do mundo não opera. Quem opera é o Maitreya, quem opera é o Bodhisattva. Então, há um processo para receber as iniciações. Quando vivifica, faz a vivificação final dos chakras. Então, quem faz esse processo todinho, no caso da primeira e segunda iniciação, quem faz é o Bodhisattva, o Senhor de todas as religiões. Tá? As duas iniciações, o hierofante é o Cristo, que é o Senhor do mundo. Depois de o iniciado transportou duas iniciações, ocorre uma mudança, e o Senhor do mundo, então, já ministra a terceira iniciação. Terceira iniciação, então, o cara dominou os três mundos. A partir desse instante, então, nós estamos aptos a ter contatos direto com o Senhor do mundo, que é o Sanat Kumara, que a gente já falou aqui em outras aulas, que é o Logos do sistema de Vênus, que veio para ajudar o sistema do Logos do nosso planeta. Tá? Então, o corpo físico consagrado suporta as vibrações dos outros dois corpos. Então, o nosso corpo físico só vai suportar as vibrações que vêm do plano búdico, que são as intuições, ele só vai suportar essas vibrações quando o nosso veículo etérico realmente estiver totalmente refinado. Aí ele suporta realmente o nível energético que está descendo sobre a matéria. Antes disso, quando nós temos o nosso corpo etérico, no terceiro e quarto nível do éter, nós ainda não estamos preparados para receber esse influxo de energia. O que mais? Purificados e controlados, ele mantém firme e pela primeira vez vibra conscientemente perto do raio da mônada, na terceira iniciação, né? Quando a própria alma está se entregando definitivamente para o princípio superior também, tá? Tudo isso aqui é importante, o veículo tem que estar preparado, puro, amoroso, o intelecto também estável para suportar a pressão do saber. Porque nesse momento é o caminho da Jnana Yoga. Nós vamos receber uma dose tão grande de sabedoria, de conhecimento, que o nosso veículo, hoje, se a gente recebesse, primeiro, a gente não ia saber interpretar essas coisas. E segundo, o veículo, o nosso cérebro não aguenta. Que nós temos um cérebro físico, mas nós temos um cérebro etérico também. Ele não suportaria realmente esse nível de energia. Por isso, tem todo esse trabalho de iniciações para preparar o nosso corpo para receber o influxo dessas energias maiores. Então, antes da quarta iniciação, o trabalho de treinamento é intensificado, a acumulação de conhecimento é muito grande, porque passou pela terceira, realmente o domínio dos três mundos é total. Então, vamos entrar agora na quarta iniciação.
Então, o iniciado tem acesso a uma biblioteca de livros ocultista. Depois dessa iniciação, ele contata um mestre ao qual ele está ligado, mas ele também pode contatar até os Chohans, os Bodhisattva e o Manu. Então, o mestre é a quinta iniciação, o Chohan é a sexta iniciação, o Bodhisattva e o Manu já é a sétima iniciação. Então, já consegue contato direto com esses seres tão elevados. Depois da terceira iniciação, já é possível um contato mais consciente com eles. Então, ele estuda os planos cósmicos, domina os mapas do cosmo, é versado no tecnicismo do ocultista, desenvolve uma dimensão quadridimensional, uma visão, que nós temos uma visão tridimensional, comprimento, largura e altura. Aqui não, no plano astral, para enxergar o plano astral, tem que ter uma quarta dimensão. Para enxergar o plano mental totalmente, já é uma quinta dimensão, é algo que é difícil até de explicar. Então, ele começa a coordenar o veículo búdico, a coordenação chega ao poder de síntese, primeiramente em pequena escala, e depois vai crescendo. O que é o poder de síntese que ele está se referindo aí, para deixar isso bem claro? É aquela história uma parábola também do elefante. 4 cegos estão junto com o elefante, um está na perna, outro está na tumbra, outro está no rabo e outro está lá no como é que chama aquele negócio? Marfim lá dele. Tá. Os 4 são cegos e cada um achando que sabia a verdade todinha. O ceguinho que estava lá na perna do elefante falava: o elefante é igual uma coluna, porque ele só tinha contato com a coluna. O ceguinho que estava lá na tromba do elefante: não, o elefante não é uma coluna, o elefante é igual uma gaita de fole. E assim cada um enxergava, e achava que aqui o elefante era daquele jeito. Até que chegou um cara que enxergava normal, não era cego. E eles perguntaram para ele: escuta, o elefante é realmente uma gaita de fole? Não, o outro: não é uma gaita de fole, ele é um pedestal. Ele falou: não, cada um de vocês está falando um pedacinho da verdade. Na verdade, o elefante não é nada disso, ele é muito mais do que isso. O poder de síntese é isso. Enxergar o todo, enxergar a verdade plena, e não só um pedacinho da verdade. Então, aqui nós estamos chegando agora nesse poder de síntese. O poder de síntese é o poder do primeiro aspecto do Logos. Logos tem 3 aspectos: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é o aspecto de síntese. Então, estamos próximos a enxergar a verdade como um todo, e não mais um pedacinho da verdade. Pois não? Seu Osmir, esse processo que você chegou agora nesse ponto seria o de individuação que o Jung fala? Esse processo de individuação que o Jung fala? Sim. O princípio de individuação do Jung, aquilo que nós estamos chamando aqui de princípio Atma, do princípio alma, né, é o princípio que ele chama de individuação, ele chama de self. Então, quando você tem a consciência do self, o self, para nós, na teosofia, quando a gente faz uma comparação, o nosso princípio alma tem 3 subprincípios: é Atma, Buddhi e Manas. Atma é do plano átmico, Buddhi do plano búdico e Manas do plano mental superior. Então, o Atma é o princípio mais alto da alma. E a individuação do Jung é equivalente a esse princípio Atma, que ele chama de self. Então, é isso mesmo, é o mesmo princípio. Tá? O Jung, cara, tremendo espiritualista, é que ele teve que falar no linguajar científico da época. Então, se ele falasse que você é o Atma, ele ia ser massacrado. Aí ele inventou isso, é o self. Né? Ah, tudo bem, então o self pode ser. Mas é isso mesmo, tá? Então, você vê, a gente vai começar a coordenar, tá, o veículo búdico, que é o intuicional. Na 4ª iniciação, o iniciado dominou o 5º subplano do plano mental, um adepto nos 5 subplanos inferiores do físico, do astral e mental.
Até então a gente tinha dito que ele tinha dominado até o 4º subplano. Agora já está no 5º subplano, tá? De todos os planos, físico, astral e mental. Essa é a 4ª iniciação. E ele está encaminhando para dominar o 6º subplano. Quando ele dominar o 6º e o 7º subplano, pronto, ele vai se tornar um mestre de sabedoria. Tá? Então, a vida de um homem que atinge a 4ª iniciação é de sacrifício, é de sofrimento, é aquele que faz a grande renúncia. É aquele momento em que nós fazemos no momento da morte. A personalidade se entrega para a alma. Aqui agora aquele ponto que o princípio alma vai deixar de existir. Não vai ter mais intermediário entre a mônada e todos os planos inferiores. Não mais existe intermediário. A mônada vai brilhar em todos os planos sem personalidade e sem alma. É a mônada direto. É aquele momento em que nós realmente, é a história de que o rio chegou no oceano. Lá. Então é isso que acontece na 4ª iniciação. Ele deixou tudo. Aquela personalidade que foi aperfeiçoada no sacrifício, tá? Renuncia a tudo, amigo, dinheiro, reputação, caráter, permanência, família, renuncia a tudo. Tudo. Na realidade, ele está renunciando a veículos. Porque assim como ele tem uma mônada, a família dele, cada elemento da família dele também tem uma mônada. Então, se ele está se entregando para aquela mônada, então ele tem muito mais condições de ajudar a família terrena dela a depois seguir no mesmo caminho depois. Então, esse é o grande sacrifício. Tá? Após a 4ª iniciação, pouca coisa a ser feita, que é dominar o 6º subplano, continua rapidamente, e a matéria dos subplanos do búdico é coordenado. Então, você vê só, não só domina os 3 mundos, físico, astral e mental. Depois da 4ª iniciação, ele vai dominar o próximo plano, que é o plano búdico. Até lá, ele tem maestria no plano búdico. Ele é um adepto que se refere ao significado da cor, do som, maneja a lei nos mundos, pode contatar a mônada com liberdade, muita liberdade, que a maioria da raça humana pode entrar em contato com os egos. Nós estamos tentando obter contato com o ego. Ele não. O 4º iniciado, ele está entrando em contato com a mônada. Está um grau acima. Então, depois da 5ª iniciação, o homem se aperfeiçoou até onde vai esse esquema. Tá? Aqui, que é o objetivo. Dominar todas as matérias de todos os planos que existem no mundo criado. Então, ele dominou o mundo físico, o mundo astral, o mundo mental, o mundo búdico, e volta totalmente para o mundo átmico, que é o nirvana. Lá, realmente, ele é divino. É o princípio maior da alma, Atma, Buddhi, Manas. Ele se torna o Atma, ele se torna o Self, na linguagem do Jung. Total, maestria total. 5ª iniciação dominou todo o processo de manifestação do mundo e ele está apto a voltar para o mundo espiritual, que depois do plano nirvânico tem mais 2 planos, que é o plano monádico e depois o plano Adi. O plano Adi realmente é Deus totalmente, é o plano logóico, é onde está realmente a consciência do Pai. Então ele está apto realmente a voltar à casa do Pai. Na 5ª iniciação, ele não tem mais nada para aprender nesse arco involucionário e depois evolucionário. Aprendeu tudo o que tinha que aprender. Então ele é um mestre, ele é um azeca, ele é realmente um iniciado em 5º grau. Acabou a brincadeira para ele, totalmente. E ao mesmo tempo não acabou. Ele tem direito total de voltar para a casa do Pai. Mas alguns desses seres não voltam para a casa do Pai. Eles resolvem continuar no mundo manifestado para continuar trabalhando
no mundo manifestado. Esse é o Cristo, esse é o Buda, este é o Krishna. Esses são seres que poderiam voltar totalmente para o plano Adi e sair do mundo de manifestação e voltar na casa do Pai, e não. Então, depois disso, tem mais 2 iniciações, a 6ª e a 7ª. Mas isso aí é para uma pequena minoria das mônadas que entraram no processo do mundo. A grande maioria, na 5ª iniciação, ela completou e volta para a casa do Pai. Tanto que a gente vê que cada pessoa tem uma mônada, como é ensinado. Só nesse mundo nosso físico aqui, nós temos hoje 7 bilhões de pessoas encarnadas. Entre encarnadas e desencarnadas nos 3 mundos, o ensinamento fala que nós somos 60 bilhões de almas. 60 bilhões. Quantos Budas, quantos mestres, quantos Cristos existem? Pouquíssimos. A grande maioria realmente volta para a casa do Pai. Aqueles que foram exilados. Todos nós fomos exilados no mundo da matéria. Esse é o ensinamento daquele livro, Exilados de Capela. Agora nós voltamos para a casa do Pai e não estamos mais exilados. Voltamos para aquilo que nós sempre fomos. E esses poucos que ficam compõem essas grandes fraternidades que cooperam com o Deus, com o Logos, tanto no arco involucionário como no arco evolucionário. Então é o Buda, é o Cristo, os mestres, Mestre Moria, Mestre Kutumi, Mahashohan, Conde Saint-Germain, são esses que resolveram seguir mais um pouco aqui. Então tem 2 iniciações adicionais. Nós aqui, até a 5ª iniciação, nós vamos aprender a dominar tudo aquilo que é referente ao planeta Terra. Nós vivemos dentro de um logos planetário. E o logos planetário nosso é o criador do planeta Terra. O planeta Terra é o corpo físico desse ser que é chamado logos planetário. Então nós chegamos até a consciência do logos planetário na 5ª iniciação. Sabemos tudo que temos que saber sobre nossa cadeia planetária, que a nossa cadeia planetária, para quem fez o curso de Teosofia, vai lembrar lá que eu dei 3 aulas lá, que é rondas de cadeias, depois a gente fala em cosmogênese e antropogênese. Então tem 7 globos aqui numa determinada cadeia. Então essa cadeia, quem controla essa cadeia é esse logos planetário. Nós estamos na consciência desse logos planetário. Na 5ª iniciação, nós temos a consciência de tudo que o logos planetário sabe, nós temos também acesso a isso. Acabou, não temos mais o que aprender nessa cadeia. Então voltamos para a casa do Pai, exceto esses que vão fazer mais 2 iniciações. A 6ª, o adepto tem que fazer um curso muito intenso de ocultismo planetário. O mestre controla os 3 mundos, um Chohan, na 6ª iniciação, em todos os níveis da cadeia, e um de 7ª iniciação do sistema solar completo. Então você vê aqui, uma 6ª iniciação, ele já dominou a cadeia inteira, e na 7ª ele já entra na consciência, não mais do logos planetário, mas na consciência do logos solar. O logos planetário vive dentro da consciência do logos solar, assim como nós vivemos na consciência do logos planetário. Na 4ª, o ego se aproxima da energia do grupo egóico dele para a evolução planetária. Na 5ª, a força do planeta está à disposição dele. 5º iniciado, a força do planeta está à disposição de um mestre de sabedoria. Esse é o caso do Kutumi,
Saint-Germain, eles têm toda a força, sabem manipular todas as forças do planeta. Então, durante a sincronização, o Bodhisattva e depois o iniciador único são hierofantes. Hierofantes são aqueles que manipulam a energia do Kundalini que está subindo para vivificar os chakras. Eles que trabalham. Na sétima, o Uno, do qual o Sanat Kumara é a manifestação, que é o logo do sistema, se torna o hierofante. Na sétima iniciação, né, o Sanat Kumara é a manifestação do logos de um esquema no plano dele, ele é o hierofante. Através do logos planetário, na grande iniciação final, flui o poder do logos solar, e ele revela ao iniciado que a absoluta consciência na mais absoluta e completa expressão. O absoluto tem que ser considerado como inconsciência. O que ele está falando como inconsciência? De novo, sobre o Jung. Nós temos, como pessoas, o nosso lado consciente e temos um grande inconsciente. Essa relação entre nós e o nosso inconsciente. O absoluto, para esses seres elevadíssimos, é como se fosse esse inconsciente nessa mesma proporção, claro que uma oitava mais acima, desse processo todinho. Então, o estudante deve se livrar da ideia de que, se for bom e altruísta, você vai chegar ao grande Senhor. Não é sendo bom e sendo altruísta que você vai chegar nessas alturas aí. É através do conhecimento. É sendo bom e altruísta para você, tendo força para estudar, para aprender tudo quem quer aprender a manipular todas essas energias, é o que nós estamos fazendo, então você vai chegar no grande Senhor. Então, ser bom para o mundo, ser altruísta com o mundo, isso é ótimo para o mundo. Mas para você, não resolve. O que resolve é o conhecimento de quem tu é. Esse é o trabalho. Por isso que a Jnana Yoga, que é a yoga do conhecimento, é a yoga mais elevada. É através desse processo todinho. Consegue abrir aí? Tá. Então, esse é o lado. A gente tem que aprender. É pelo conhecimento. O que vai nos livrar realmente desse mundo é o conhecimento. Claro que o trabalho altruísta e mesmo o lado devocional são preparativos para você chegar lá. Mas mesmo quem segue o caminho devocional, segue o caminho do trabalho, vai chegar lá na frente, e esse conhecimento é fundamental para realmente sair desse mundo aqui. Tá? Então, eles estão pondo o efeito antes da causa. Bondade e altruísmo, cresce conscientização e do serviço. A ciência de um homem produz dentro de si através de esforço e empenho extremo. Então, essa é a coisa. Nós temos que fazer o trabalho, nós temos que aprender. Tá? Aqui e agora, o homem se prepara para a iniciação, não por dar ênfase no aspecto cerimonial, mas trabalhando perseverantemente, desenvolvendo o veículo mental, o controle do astral, capaz de responder à vibração do ego, do mestre, dos irmãos. Você vê que todo esse trabalho é um trabalho de conhecimento. Então, não é que o caminho da devoção ou o caminho do trabalho altruísta não sejam bons. Eles são bons, tá? Mas eles são preparativos para você chegar realmente nesse estágio final. Então, o caminho que vai nos levar efetivamente para sair do mundo manifestado e nunca mais voltar aqui, eu espero que vocês já refletiram sobre isso, que está aqui no mundo a manifestação é encrenca. É encrenca. Viver aqui nesse mundo é encrenca. Lá nos mundos espirituais puros, não tem encrenca nenhuma. Tem outras encrencas que mais para frente a gente pode falar sobre isso, tá? Mas é um outro nível de encrenca, não essa que a gente vive aqui hoje. Tá? Porque assim como nós estamos evoluindo aqui como pessoas, como almas e como mônadas, tem um monte de outros tipos de vidas que estão em evolução aqui também. O exemplo é o Logos planetário. O Logos planetário está em evolução. O Logos que desenvolveu o sistema solar é uma consciência muito maior do que a do Logos planetário, que é muito maior do que a nossa.
Mas eles também estão em evolução. Daqui a pouco eu acho que a gente vai poder falar alguma coisa aqui, que grande parte dos problemas que nós enfrentamos hoje aqui é que nós estamos no corpo do nosso logos planetário. Esse logos planetário nosso, ele fez umas encrencas do caramba na cadeia anterior. A cadeia anterior é a cadeia lunar. A cadeia atual é a cadeia terrestre. Na época da cadeia lunar, o nosso logos planetário fez encrenca dentro do esquema lunar. As encrencas foram tão grandes que nós estamos sentindo o reflexo disso até hoje. Nós estamos uma ronda atrasado em relação àquilo que a gente deveria, por causa dessa encrenca que foi ocasionada por esse nosso logos planetário. Na realidade, não é que ele fez a coisa de sacanagem, tá? É que ele quis acelerar demais o desenvolvimento da cadeia lunar e a cadeia não estava preparada para esse desenvolvimento tão acelerado, tanto que deu merda. Deu problema, o fim da cadeia lunar foi triste, foi muito triste, porque realmente dentro da evolução do logos planetário, ele realmente acelerou demais o processo, com excelente intenção, mas dentro dessa excelente intenção, nós que pegamos carona na evolução dele, o próximo veículo, a próxima encarnação do logos planetário, que a encarnação anterior dele foi a cadeia lunar, a encarnação atual dele é a cadeia nossa. Tá? Nós sentimos até hoje reflexos dessas mudanças anteriores. O ensinamento esotérico mais profundo diz que, na realidade, nós estamos vencendo as encrencas que foram feitas, foram vencidas somente na Lemúria. Na Lemúria foi agora nós estamos na quarta cadeia, na quarta ronda e na quinta raça. A Lemúria foi na quarta cadeia, quarta ronda e foi a terceira civilização. Então, até lá, estava ainda resolvendo a encrenca da encarnação anterior, é karma. Então, aquilo que a gente acha que karma existe só no karma humano, o logos planetário tem o karma dele. E nós estamos encarnados no logos planetário e temos realmente estamos vivendo parte desse karma, e isso tem a ver com as dificuldades que o nosso planeta está oferecendo. Esses ensinamentos ocultos mostram também que o esquema mais avançado aqui que nós temos é o esquema de Vênus. Então, no esquema de Vênus, lá, essas encrencas que nós temos no nosso esquema aqui, lá já não existem mais. Eles estão um degrau mais avançado que nós atrasamos em função desse grande problema que houve na cadeia lunar. Isso aqui eu aprendi isso há pouco tempo, de mais estudos que eu gosto de estudar muito, né? É da própria Alice Bailey, ela ensina isso através do mestre do Alcu. Ela ensina isso num livro chamado Falhou de novo. Daqui a pouco eu lembro. É uma doutrina secreta, parecida com a doutrina secreta também, né? Só que foi, em vez de ser escrito pela Blavatsky, foi escrito pela Alice Bailey. É o fogo solar, alguma coisa assim, o fogo solar. Mas é legal a gente ver isso, que realmente a gente começa a entender que a evolução, que a gente acha chegou na quinta iniciação, acabou, os planetários, a gente pode entrar de novo em futuros esquemas com cargos totalmente diferentes, com funções totalmente diferentes, sempre um pouco mais completas. Então é isso aí. Então ele é sensível à voz do eu superior, removeu o karma, totalmente removeu o karma sob a direção inteligente do ego. Então, para acabar com o karma, não é através do trabalho altruísta, não é sendo bonzinho. O único jeito de acabar com o karma é através do conhecimento do que é o karma, efetivamente. Quando a gente entendeu, quem quiser lembrar de novo, na quinta aula eu falei 1 hora direto só sobre karma. Assistam o vídeo lá de novo, eu não vou repetir mais uma vez. Uma compreensão
um pouco maior do que é o karma. Oi. Esse livro que o senhor falou é um tratado sobre o fogo cósmico? Isso, esse aí mesmo. Um tratado sobre o fogo cósmico. Mas eu não recomendo uma leitura dele para quem realmente não tem uma base já bem formada. É preciso conhecer um pouco de espiritualidade de outros livros para entender ele, senão a gente não vai entender. Ele é complicado, viu? É um livro muito difícil de entender. Muito difícil. Então, a gente tem que aprender primeiro os livros básicos da teosofia, depois a gente tem que aprender a doutrina secreta, para depois entender esse livro aí, senão ele é difícil compreensão. Mas, não estou aqui dizendo que não dá para ler, dá para ler. Tá? Até porque a gente nunca sabe qual que é o conhecimento de cada um que está tratando do assunto, né? De repente, outras pessoas já tiveram desenvolvimento e trabalho sobre esses temas, ou nessa vida ou em outras vidas, já traz uma certa bagagem e tem condição de entender. Mas que é muito legal, porque aí a gente começa a entender o que é realmente esses esquemas evolutivos. O nosso mundo aqui, a gente acha que é para a evolução humana. Não é. Ele é para a evolução de um monte de coisas, inclusive do Criador do planeta, do Criador da cadeia de planetas, que é um ser tremendamente grande, espiritualmente falando, né? Mas o que acontece em cima, acontece embaixo. Enquanto nós, como mônadas, estamos trabalhando a evolução nossa aqui, dentro do nosso corpo, o mesmo trabalho que um logos planetário está fazendo com o planeta, em escala menor, nós estamos fazendo com o nosso corpo. É uma escala menor. É uma escala menor porque, se a gente fizer, como se diz, fizer encrenca, a encrenca está circunscrita ao microcosmo. Ao passo que um logos, se ele fizer uma encrenca, ele vai interferir em todos os seres que estão pegando carona na evolução desse sistema todinho. Tá? Então, assim vai indo, gente. Então, ele é cônscio através do ego, da vibração que emana do mestre. Quando ele está falando da vibração que emana de seu mestre, aqui ele não está dizendo do mestre Moria, nem do mestre Kutum, ele está dizendo do mestre interior, do mestre que está no nosso coração. Então, nós vamos realmente entrar em simbiose com o nosso ser interior, com o nosso self, com o nosso Atma. Tá? Então, ele entra, emana do mestre, ele aprende a sentir mais e mais e vai responder cada vez mais plenamente. Quando responder plenamente, então aquele princípio personalidade e princípio alma não existe mais. Quem está operando é o nosso princípio, realmente o princípio Atma. Tá? Ele se torna mais sensível às alegrias, às dores, às tristezas daquele que ele tem contato diário, sente como sendo suas, mas não é incapacitado por elas. Aquele lado que a gente sempre está dando exemplos aqui. Se um psicólogo entrar dentro do problema das pessoas que ele trata, ele está lascado. Ele tem que tratar essas pessoas sem deixar se envolver. Se um médico que está tratando uma tuberculose com alguém, se ele não tomar os devidos cuidados, ele fica tuberculoso também. Então, aqui é o que ele está falando. Ó. Ele sente as dores daqueles que estão com ele, mas não se torna incapacitado pelas dores, pelas aflições dos outros. Então, ele realmente vai se tornando um pouco mais impessoal. Tá? Esse é o caminho das iniciações que a gente queria falar aqui um pouco. Tá? Mas vocês viram, gente, que realmente só depende de nós. Só depende de nós. Agora, o que pega um pouco mais é que nós queremos realmente saber manipular a matéria mental, saber criar, quer mexer com tudo isso, sem antes desenvolver as qualidades necessárias para poder fazer isso. Então a gente tem que ser humilde.
Tem que ser humilde e ver aquilo que eu estou falando. No momento, o que nós temos que fazer, aqui, agora, é dominar o elemental físico. Esse é o nosso trabalho. E nós podemos também já começar, mesmo aqui, agora, no mundo físico, a gente começa a trabalhar, a dominar também o elemental astral. O elemental astral é aquele que gera aquelas emoções pesadíssimas. Então você começa a trabalhar e não deixa que emoções pesadas entrem mais na tua mente. Você bloqueia, não aceita. Então você está trabalhando no domínio do elemental astral. Aqueles pensamentos assim, perturbadores, que não são emocionais, mas são pensamentos, que vêm te perturbar aqui, você não permite mais que esses pensamentos entrem no teu cérebro. Então você está trabalhando para dominar o elemental mental. Então quando nós aprendermos realmente a dominar todos esses 3 elementais, o físico, o astral e o mental, ou seja, eu sou um cara que o corpo não manda mais em mim. Eu mando no corpo. Quando você tem emoções, quando as emoções não mandam mais em você, você manda nas emoções. Quando você domina os teus pensamentos, aqui só vai entrar o pensamento que eu quero, e não eles entram a hora que eles querem. Então você está dominando o elemental emocional. Esses 3 elementais fazem parte dos nossos veículos, e esses 3 elementais estão no arco involucionário. Quanto mais encarna para eles, melhor. Eles estão realmente, esses elementais ainda não são uma mônada. Eles são essência elemental, é uma coisa anterior à mônada. E essas essências elementais, elas querem trazer a gente cada vez mais para o mundo material, prender a gente aqui. Essas são as essências elementais, porque elas estão no arco involucionário. Não é que elas querem sacanear a gente, não. Nós somos 2 em 1. Nós somos esses elementais e, ao mesmo tempo, nós somos a alma. A alma quer o quê? Voltar para Deus. E a essência elemental quer o quê? Quer ficar na matéria. Essa é a nossa grande guerra. Essa é a batalha de Kurukshetra que a gente fala lá no Bhagavad Gita. É essa guerra contra os elementais que estão dentro de nós. Então esse é o nosso trabalho no momento. Esse é o domínio que nós temos que ter sobre os 3 mundos. Dominar o elemental físico, dominar o elemental astral e dominar o elemental mental. Quando isso acontecer, você se libera da forma, esses elementais continuam na forma e vão aparecer. Quando a gente perde o nosso veículo, o nosso corpo, esse corpo nosso vai servir de alimento para outros seres, e esses seres elementais vão virar esses outros seres e vai continuar no arco involutivo. E nós nos liberamos dele. Então esse é o nosso trabalho para a gente receber essas iniciações. Primeiro, dominar o elemental físico. Dominou integralmente o elemental físico, tu recebe a primeira iniciação. Dominou o elemental emocional, então você recebe a segunda iniciação. Dominou o elemental da mente, você recebe a terceira iniciação. Perceberam, gente? Não é tão difícil de compreender como é que é esse esquema de iniciações, desde que a gente tenha humildade e sabe que o que eu tenho que fazer agora é o domínio desses elementais. Esse é o nosso trabalho, é o domínio desses elementais. Dominou esses elementais, a consequência das iniciações é automática. É automática. Nós vamos nos tornando iniciados. Então esse é o nosso trabalho. Isso é o que a gente tem que fazer. Essa é a compreensão. Perfeito, gente? Ficou claro para vocês o que é o esquema das iniciações? Só entender os esquemas das iniciações. O mais importante, ficou claro o que vocês precisam fazer para poder se tornar um iniciado?
Esse é o trabalho. Levem essa lição para casa, não só agora, mas carreguem essa lição para toda a vida de vocês. Eu tenho que fazer esse trabalho e vocês também têm que fazer esse trabalho. Mas ninguém vai fazer isso por vocês. Só vocês mesmos vão fazer. E lembre-se, isso aqui é fundamental, essa compreensão. Quando eu quero bebida alcoólica, não é a alma que quer bebida alcoólica. Quem quer é o elemental físico. Então, aí, quando você lembrar disso, você vai lembrar de uma cacetada nesse elemento. Vai falar, aqui não, aqui quem manda sou eu. Aí você está trabalhando para se tornar um iniciado. Então, você tem que se separar. Você é a alma. Você não é o elemental. Enquanto não tiver essa compreensão, nós não fazemos nenhum trabalho e achamos que essas vontades doidas que aparecem aí, tanto no corpo físico, como no emocional, como no mental, a gente acha que é nossa. Não é nossa. O princípio superior nosso, ele é puro, ele é impoluto, ele é Deus. O que quer tudo isso são esses princípios elementais que estão todos em nós. Boa luta, gente. E tenham sucesso, que é isso que o mundo precisa. O mundo não precisa de que você realmente seja um grande altruísta para o mundo. Deus sabe o que o mundo precisa. O que você precisa mesmo é vencer a tua luta, a tua guerra individual. É isso que você precisa. Esse é a essência do Bhagavad Gita, que as pessoas acham que a guerra de Kurukshetra é uma guerra de você com você. Você tem que ser impiedoso com teus elementais. Você tem que dominar eles e dar-lhe uns tapas que nem se dá numa criança. Aqui quem manda sou eu. Aqui quem fala sou eu. Aquele livro lá que é fantástico lá, A Vida Impessoal, de Joseph Benner. Quem não leu esse livro, leia. A Vida Impessoal, Joseph Benner. A oração dele é poderosa. Quando você tem uma vontade danada de fazer qualquer coisa, que quem está tendo essa vontade é o elemental, você para um pouquinho e fala, cala-te. Aqui quem fala é Deus. Cala-te, quem manda aqui sou eu. Aprendam isso aí nesse livro, A Vida Impessoal, do Joseph Benner. Porque você vai entender que você não é o elemental, você é o Senhor que criou tudo isso. Bom trabalho, tem muita coisa para aprender. Oi. Meu nome do autor? Joseph Benner. Ah, sim. Só lembrar também, hoje é o dia da gente lembrar da morte da Helena Blavatsky. Esse conhecimento que ela deixou para nós aqui, ela não criou nada novo, ela trouxe um conhecimento do Oriente para o Ocidente, mas foi numa época muito difícil, muito difícil. E nós, principalmente nós teosofistas, somos muito gratos à memória da Helena Blavatsky, e hoje é o dia que ela morreu e que é conhecido como o dia do Lótus Branco. Tá? Só para lembrar isso aí, tem muito de coisas na internet circulando aí sobre o dia do Lótus Branco. O Lótus Branco é aquela flor branca, né? Pura, e ela nasce num pântano fedido, com as raízes lá dentro daquele pântano fedido, e a flor é totalmente branca. Ela não se deixa macular pelo podre do pântano onde ela vive. O pântano são os elementais. Essa flor branca, o lótus branco, simboliza o princípio que não se deixa macular pelos elementais. Então, o iniciado
Aquele, principalmente depois do 3º grau, ele é um lótus branco. Os elementais, que é o pântano, estão lá. Ele tem as raízes lá no pântano, está encarnado nesse mundo, mas não se deixa dominar pelo mundo. Esse é o significado do lótus branco. Ok? Valeu, gente. Semana que vem a gente continua, então.